Para o filósofo alemão Georg Hegel, a música é a mais sublime de todas as artes. Por quê? Seguinte, ele vai fazer uma comparação com todas as outras, com a pintura e tal. Todas elas são materiais. A pintura tem uma tela, o quadro, a escultura tem o seu material, a arquitetura a mesma coisa. A música, por sua vez, não. Ela é essencialmente um som, né, que não tem uma materialidade em si. Primeira coisa é essa. Segunda coisa que ele chama a atenção é pro fato de que a música, pelo menos no tempo em que ele vivia, ela era uma arte sempre do presente. Ela era executada, acabou a execução da música, acabou a música. A pintura não, ela permanecia, a escultura não, ela permanecia. Então, justamente por isso, ele chama a atenção para um fato de que essa música era considerada algo superior, algo acima, né, de todos os outros, de todas as outras artes, porque ela também falava mais diretamente ao espírito humano, ao intelecto e tal. Uma coisa que é interessante, a partir dessa ideia do Hegel, é pensar o seguinte, é que, na verdade, as músicas, sim, elas podem ser presentes, elas podem, mas elas sempre necessitam de um meio. O som, para ser gerado, ele precisa de um meio, né? E o que seria esse meio? É aquilo que faz o som acontecer, que gera o som. Essencialmente, na história da música ocidental, pelo menos, nós temos 3 principais meios. O primeiro deles, aquele talvez que seja o mais antigo, muito provavelmente a primeira forma de música, era uma música apenas sonorizada pela voz, vocalizada, cantada, não necessariamente com letra, mas com sons, né? Essas músicas elas eram feitas a partir simplesmente da voz, né? Então a vocalização como nosso primeiro meio musical. O segundo, ainda presente no nosso corpo, em nós, é o próprio corpo, né? Muitas pessoas usam a música, fazem música utilizando do próprio corpo. Tem bandas que se dedicam só a isso, como o Barbatuques, por exemplo, né? A banda de Boca, por exemplo, ou o caso mais clássico, mais emblemático, do Luan Santana, que vocês vão ver aí. É só você fazer assim que eu volto. Uma terceira forma de gerar música, talvez a mais famosa, a mais consolidada, é através dos instrumentos musicais, né? Que são objetos que têm uma finalidade muito clara de gerar som, né? Eles geram som e tal, gerar música, consequentemente. Em geral, a gente pode classificar os instrumentos musicais, né, na história do Ocidente em 3 grandes blocos. Os instrumentos de sopro, certo? Como flauta, o boé e até o órgão é um instrumento de sopro. Segundo, os instrumentos de percussão, aqueles que você bate, né, que você tira o som batendo neles. Atabaques, carrom, coisas do tipo. E uma terceira, os instrumentos de corda, cujo símbolo máximo, o violão, a guitarra, o baixo. Mais recentemente, segunda metade do século XX para cá, dos anos 50 para cá, nós teremos uma outra ordem de instrumentos, que são instrumentos eletrônicos, né? Não apenas instrumentos elétricos, mas eletrônicos, como sintetizadores, gravadores, moduladores de voz, de som, que geram distorções no som que a gente naturalmente conhece, ok? E além disso, né, essa primeira parte que o Vitor colocou aqui pra gente, de formas de meios de se produzir música, a gente também tem que falar sobre as mídias, né? O que são as mídias? As mídias são um fenômeno mais recente na história da música, que a gente vai começar a falar de mídia, relacionar mídia com música a partir do século XX. E aí é interessante que isso é um processo, é um momento de transformação histórica muito profundo. Por exemplo, vai nos permitir entender por que o Hegel pensava que era possível só experimentar a música em determinado momento e depois nunca mais acessá-la. Quando a gente chega no século XX, isso muda. Esse panorama se transforma de uma forma muito significativa. Por quê? Porque você vai buscar na mídia outros meios de se propagar a música que está feita, pela voz, pelo corpo, pelos instrumentos, ela vai passar a ser então divulgada de outras formas. E aí vem essa questão, de que forma ela então vai ser divulgada ao longo do século XX? A primeira forma de divulgação vai ser o rádio, né? No rádio a gente vai ter uma primeira experiência de divulgação de música, pela qual você não precisa estar lá presencialmente para escutar a música. Mais à frente... Ainda que nesse momento a música estava sendo executada, no primeiro momento, ao vivo, dentro do estúdio da rádio. Sim, né? Ela ainda não era gravada, fixada, né? Ela estava sendo executada ao vivo,
mas transmitida para um monte de gente no mundo inteiro, se quisesse. Você não precisava estar lá no estúdio para ouvir a música, você estava escutando aquela música lá na sua casa, você não estava lá no estúdio de gravação da rádio para acessar essa música. Ainda na primeira metade do século XX, outro meio de divulgação da música que foi extremamente importante foi o disco. Né? O disco que vai ser popularizado pelo vinil, onde você vai começar a ter acesso a um meio físico, que você adquire ele, leva ele para casa e escuta a música quantas vezes você quiser. E até é a partir daí que a gente vai ver a origem da expressão, né? Escutei tal música até furar o disco, né? Essa ideia de furar o disco vem a partir do uso do vinil. Né? Além do uso do vinil, no começo da segunda metade do século XX, você vai ter ainda a fita cassete, que vai se popularizar de forma mais significativa no final da década de 70, que é quando você tem o uso do Walkman, né, que vai ser uma base de execução da fita cassete que vai te permitir ouvir música fora de casa, fora do lugar. Você coloca seu fone de ouvido, vai lá, escuta e tá tranquilo, né? Você tá lá consumindo a música do jeito que você bem entende, na hora que você bem quiser também. Chegando no final do século XX, aí a gente vai ter um outro fenômeno ainda mais importante e interessante, que vai ser um processo de digitalização que vai dar primeiro origem ao CD, né? Que ele vai baratear os custos de produção dos discos e vai fazer com que esse consumo da música fora do ambiente doméstico, ele se amplie ainda mais. Por conta desse custo menor, você vai conseguir ter mais acesso ao disco, e aí as gravadoras vão vender cada vez mais, as margens de lucro, inclusive em termos proporcionais nessa época, a gente está falando do CDI, no começo da década de 90, a margem de lucro que as gravadoras atingem com CDs nunca mais foi observada da mesma forma. E aí a gente tem esse outro meio de propagação da música. E chegando então no final da década de 90 até os dias de hoje, a gente vai ter no processo de digitalização a construção de dois formatos que não mais dependem de uma mídia física, né? Não dependem de um CD, não dependem de um LP, não dependem de uma fita cassete. Não é mais material. Não é mais material, que aí você vai ter o quê? O desenvolvimento, o surgimento do MP3, né, que vai ser um primeiro formato que vai ter um impacto gigante, que vai causar um verdadeiro abalo na vida das grandes gravadoras. Né? Se você recuperar na história dos meios de divulgação da música, você tem diversos casos de disputas judiciais com os programas, os sites que divulgavam e armazenavam essas músicas em MP3 e as gravadoras e as bandas, né? Acho que um dos maiores exemplos disso foi o Metallica, que ali no final da década de 90 tentou e durante algum tempo conseguiu fechar o Napster, por exemplo, que era um site que era muito importante para fazer o compartilhamento e o download de música, né? E mais recentemente ainda, você ainda tem o streaming, onde essa ideia da não necessidade de um meio físico, ela se amplia ainda mais. Por quê? Porque o MP3, você fazia o quê? Você acabava ocupando espaço no seu computador, você acabava ocupando espaço dentro de um CD. Com o streaming, que está ali dentro de um aplicativo, você, com o uso da internet, você acessa a música sem ter que armazenar ela de alguma forma, sem ter que gastar algum espaço. E aí você vai ter, então, uma outra experiência. E chegando aí nessa parte que a gente vai ter o quê? Uma série de reconfigurações na forma pela qual as pessoas vão se relacionar com a música. É muito interessante, assim, né? Forçando bem a barra aqui, é que a gente saiu do Hegel, de que a música era imaterial, passamos por um processo de materialização da música e ela se tornou imaterial de novo. Lógico que com outros meios, outras formas, ela foi gravada materialmente. Outro significado, né? Mas é interessante você perceber essa dinâmica da própria história, né? Da história da música e tal. E é importante a gente entender uma coisa, isso é fundamental.
quando você escuta uma música, muito do que você escuta ou de como você se relaciona com ela é determinado pelo meio onde ela é fixada, né? Pela mídia que ela é fixada, sobretudo hoje. Por exemplo, na era do rádio, que o Rainer falou, o cara ouvia música, mas ele não tinha escolha. A música era que era tocada e escolhida diretamente pelos donos da rádio. Com o vinil, né, com o disco de vinil, isso se torna mais fácil. Você pode escolher a canção que você quer ouvir, você pode colocar o vinil, você tem liberdade. Só que esse produto era um produto muito caro ainda. Há um primeiro barateamento com as fitas cassetes. E aí, até um pouco antes com os compactos, né? É verdade. Que já eram feitos ali para fazer uma pré-divulgação de um álbum e que você poderia adquirir ele por um custo que era muito menor em relação a um álbum completo. E aí surgia, inclusive, uma coisa super importante para a indústria cultural, que é o hit. Que é aquela música que vai fazer sucesso. Você vende aquela música, né? Aí depois vem a fita cassete. A fita cassete, além do Walkman, uma coisa que é importante, ela pode ser ouvida no carro. Então, você percebe que a música ela se torna pano de fundo para ações do dia a dia. Eu vou comprar pão na padaria, eu ponho meu Walkman e vou ouvindo música. Eu vou dirigir para o meu trabalho, eu ponho a fita cassete e vou ouvindo a música que eu quero, né, dentro do rádio. E a música, então, ela vai ocupando outros espaços, não só o espaço da escuta rigorosa, de ouvir o som, ou o espaço da dança, mas também um espaço de ser uma trilha sonora da existência, do dia a dia, da vida, né? Como as músicas digitais, o CD, mas também o MP3 e o streaming, essas coisas se tornam cada vez mais presentes. E a música ela se torna muito, muito cotidiana. Onde quer que você vá, vai ter alguém ouvindo música, certo? Em qualquer ambiente, em qualquer espaço. Hoje em dia, só não escuta música quem não quer, né? E uma outra coisa que é muito interessante dentro disso que o Victor colocou para nós é pensar o seguinte, que a gente vocês conseguiram perceber que na medida que a gente foi falando das mídias que vão surgindo, a gente sempre bate na tecla do barateamento, né? Foi se barateando, barateando. Esse barateamento do custo de produção vai inclusive causar uma transformação no cotidiano das carreiras artísticas, né? O que eu estou querendo falar com o cotidiano da carreira artística? O que o Luan Santana come de manhã? Não estou querendo falar disso não. A gente está querendo falar do seguinte: como que o artista vai sobreviver da própria música? Se a música gravada está cada vez mais barata, né? Antes você pegava um vinil, eu vou chutar aqui para valores da nossa época, um vinil, sei lá, custava uns 50, 60 reais para você comprar um lançamento. Um vinil hoje, reprensado, novo, custa em média de 80 a 120 reais, pelo menos. Sim. Hoje. Então, pensando nisso, o que você vai acabar tendo? A gravação e a vendagem do disco, mesmo quando a gente chega no CD, ela começou a não ter tanto lucro, trazer tanto valor e lucro para o artista. E agora com o streaming, então, você paga lá entre 25 a 35 reais para ser assinante de um aplicativo, e essa margem de lucro do artista que grava o disco vai lá, meu disco está na praça, eu vou viver do que eu consegui com a vendagem desse disco, que é uma coisa, inclusive, que até os Beatles fizeram durante uma época da carreira. Eles largaram mão de fazer show. Não, eu gravo meu disco, vai vender pra caramba, e aí eu tô tranquilo. Isso, hoje em dia, a gente retornou o quê? A importância da experiência direta com a música. Hoje, muitos artistas, para poderem viverem da sua própria música, claro que eles têm que fazer a gravação, mas o grande montante, renda, né? A grande fonte de renda para o cara se sustentar enquanto artista hoje é o quê? É a experiência direta. A gente está retornando a centralidade da experiência direta. Então, além dessa coisa de a gente ver os artistas igual de grande renome voltarem a fazer shows, a gente percebe que uma coisa que é muito comum que sai nas revistas, na mídia a todo momento, é perceber que os shows dos artistas estão cada vez mais caros, né? Os ingressos também subiram de preço de uma forma assim exorbitante, e a produção do show também virou uma mega produção, né? Você não é só o cara com os equipamentos de som, com a banda, vai lá, toca e tá tudo certo. Tem telão, tem fogos de artifício, tem elevador, raio laser, daqui a pouco vai ter teletransporte, aí a gente vai ficar na dúvida aí se a gente vai estar assistindo um show ou um espetáculo de mágica até, né? É verdade. Então é isso. É isso então, valeu.